choque. As palavras mais cruéis que seu ex-marido lhe dirigiu não eram apenas uma mentira repugnante, mas o escudo de um segredo tão monumental que poderia implodir o mundo dele e reescrever o futuro dela para sempre. Amélia Roseira estava tentando apenas sobreviver aos escombros do seu casamento quando seu ex, Marcos Valdez, a humilhou publicamente, sibilando que ela estava gorda. Ele ria com escárnio, saboreando a dor dela, completamente alheio à verdade esmagadora. Amélia não estava acima do peso. Ela estava grávida. E o pai da criança não era um romance casual qualquer. Ele era Júlio Dutra, o recluso magnata bilionário cujo mero nome impunha respeito e pavor. Esta não é apenas uma história de vingança. É a crônica de como a amargura cruel de um homem se tornou o catalisador para uma vida que Amélia jamais ousaria sonhar. O aroma de asfalto encharcado pela chuva e gardênias murchas pairava no ar, enquanto Amélia Roseira fechava a porta da sua pequena floricultura, Pétala e Talo, no vibrante bairro de Pinheiros, em São Paulo. Um suspiro cansado escapou-lhe, embaciando a fria noite de outubro. Fazia 1 ano desde o divórcio, 1 ano de reconstrução, de transformar o entulho da sua vida antiga em algo que ela pudesse chamar de seu. A loja era o seu santuário, um lugar de vida vibrante e beleza delicada, que contrastava brutalmente com a paisagem estéril do seu casamento com Marcos Valdez. A união deles fora uma lenta erosão da sua alma. Marcos, um homem obcecado por aparências, havia desgastado sua confiança até que ela se sentisse como uma pedra áspera e indesejável. Ele valorizava status, superfícies polidas e conexões certas. Amélia, com seu amor por dedos sujos de terra, livros antigos e noites tranquilas, nunca se encaixou na imagem lustrosa que ele queria projetar. O divórcio fora ideia dele, um desacoplamento estratégico, como ele chamou, deixando-a com um acordo modesto e uma sensação cavernosa de fracasso. Exatamente quando ela se virou para ir embora, um elegante Aston Martin preto parou no meio-fio, seu motor, um rosnado baixo e predatório. A porta do passageiro abriu-se e uma mulher com pernas que pareciam começar no seu pescoço desenrolou-se do carro. Tatiana, a nova noiva de Marcos, uma modelo cujo rosto estava estampado em metade dos outdoors da cidade. E então, do lado do motorista, surgiu o próprio Marcos. Ele estava irritantemente bem, vestido num terno de alfaiataria italiana que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Amélia. Seus olhos frios e calculistas varreram a figura de Amélia. Instintivamente, ela puxou o casaco oversized mais apertado ao redor de si. Havia sido uma peça de conforto nas últimas semanas, macia e acolhedora, à medida que seu corpo mudava de maneiras sutis. Amélia, Marcos disse, sua voz escorrendo surpresa condescendente. Ainda brincando com flores, vejo. Pensei que você teria desistido desse pequeno hobby a esta altura. É um negócio, Marcos, e está indo muito bem, ela respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Tatiana deslizou para o lado dele, com o braço serpenteando ao redor do seu. Ela olhou Amélia de cima a baixo com um ar de desdém, seu olhar demorando-se na seção média ligeiramente mais suave de Amélia. Marcos seguiu o olhar dela, e um sorriso familiar e cruel se espalhou pelo seu rosto. Era o mesmo sorriso que ele lhe dava quando ela escolhia um livro em vez de uma das suas festas corporativas, ou quando derramava vinho acidentalmente no seu sofá branco. Nossa, amor, Amélia, ele disse, a voz alta o suficiente para um casal que passava a virar-se e olhar. Se descuidando, não é? A dieta do divórcio não deu certo.
Você deveria prestar atenção nisso. Nenhum homem quer uma mulher que pareça confortável. Ele fez uma pausa para efeito, saboreando a palavra como um doce azedo. Você engordou. A palavra atingiu-a como um golpe físico. Gorda. Era sua velha arma, aquela que ele afiara e usara contra ela por anos. Cada caloria contada, cada sobremesa recusada, cada elogio dissimulado. Por um momento, o mundo inclinou-se, os postes de luz desfocando-se em rastros de ouro zombeteiro. A humilhação era um rubor quente que lhe subiu pelo pescoço. Ela podia sentir o julgamento silencioso e presunçoso de Tatiana e os olhares curiosos dos estranhos na calçada. Ela quis gritar. Ela queria dizer-lhe que o suave inchaço na sua barriga não era por descuidado. Era um segredo que ela guardava perto, uma vida pequena e esvoaçante que era só dela e dela sozinha. Era o resultado de uma única noite vertiginosa, 2 meses atrás. Uma noite de bondade inesperada, paixão e anonimato com um homem cujo rosto ela ainda podia ver perfeitamente na sua mente, mas cujo nome ela nunca soubera. Um homem que a tratara com mais ternura em poucas horas do que Marcos em uma década. Mas ela não disse nada. Mostrar-lhe que ele a tinha ferido seria dar-lhe uma vitória que ele não merecia. Ela levantou o queixo, encontrando seu olhar com um fogo que ele não via há anos. Meu corpo não é mais da sua conta, Marcos, ela disse, a voz perigosamente quieta. Aproveite a sua noite. Sem mais um olhar, ela se virou e se afastou, as costas retas, cada passo uma declaração de guerra contra a vergonha que ele tentara lhe impor. Ela não deixou as lágrimas caírem até estar segura dentro do seu pequeno apartamento. Com a porta trancada, ela escorregou para o chão, envolvendo os braços ao redor do seu estômago, protegendo a única coisa pura e esperançosa na sua vida do eco tóxico das palavras dele. Ele a chamara de gorda. A ironia era um cálice amargo. Ele pensava que a estava envergonhando por um fracasso, por uma falta de disciplina. Ele não tinha ideia de que estava zombando do próprio começo de uma nova vida. Uma vida conectada a um mundo de poder e riqueza que ele só podia sonhar. Ele acabara de insultar a futura mãe do herdeiro de Júlio Dutra, e ele estava prestes a descobrir que algumas pedras, quando cinzeladas, não revelam fraqueza, mas sim um núcleo de diamante. As semanas seguintes foram um borrão de náuseas e ansiedade. As palavras de Marcos haviam se alojado sob a pele de Amélia, não porque ela acreditasse nelas, mas porque representavam uma ameaça tangível. Ele ainda estava na sua órbita, um planeta sombrio de negatividade, e sua crueldade casual era um lembrete do poder que ele outrora detinha sobre ela. Para piorar, ela recebeu uma carta com aparência oficial de uma empresa de desenvolvimento imobiliário, Valdez e Associados, expressando um forte interesse em adquirir todo o bloco comercial onde a Pétala Italo estava localizada. A carta era educada, profissional, mas o nome no rodapé do papel fez seu sangue gelar. Marcos Valdez, CEO. Ele não estava contente apenas com um ataque público. Ele estava vindo atrás do seu santuário. Era um movimento clássico de Marcos, destruir o que ele não podia controlar. Ele sabia que a loja era seu coração e alma, a única coisa que ela construíra do zero. Tirar isso seria o cheque-mate final em um jogo que ela nem queria jogar. O estresse se enrolou no seu estômago, um companheiro constante para o enjoo matinal. Ela passava noites sem dormir, analisando seu contrato de aluguel, suas economias limitadas e a oferta terrivelmente generosa da sua firma, sabendo que era uma oferta projetada para ser recusada, permitindo-lhe usar outras táticas mais agressivas. Numa chuvosa tarde de terça-feira,
enquanto lutava com um teimoso ramo de eucalipto, o sino acima da porta da sua loja tocou. Um homem estava ali, sacudindo a chuva de um longo casaco escuro. Ele era alto, com uma presença que parecia encolher os limites aconchegantes da loja. Seu cabelo era da cor de ébano escuro, e seus olhos, um tom surpreendente de cinza tempestuoso, estavam fixos nela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Seu coração não apenas palpitou, ele bateu contra suas costelas. Era ele, o homem daquela noite, o estranho do gala de caridade que ela havia florido. Ele a encontrara num canto tranquilo, fugindo do barulho, e eles começaram a conversar. Ele não perguntou o que ela fazia ou quem ela conhecia. Ele perguntou com o que ela sonhava. Ele ouviu com uma atenção quase desconcertante. A conexão foi imediata, elétrica. Um drink levou a outro, e a noite terminara na suíte de penthouse dele, com vista para o skyline de São Paulo. Um borrão de lençóis macios, confidências sussurradas e uma gentileza que a havia desvendado. Ela escapara antes do amanhecer, envergonhada pela sua impulsividade, convencida de que era um acaso mágico de uma só vez que ela deveria arquivar e nunca mais mencionar. Ela nem sequer deixara um bilhete. Eu esperava encontrá-la aqui, ele disse, a voz num barítono baixo que enviou um arrepio pela espinha dela. Demorou um pouco para o meu pessoal. Roseira. É um nome bonito. Eu não entendo. Ela gaguejou, agarrando um par de tesouras de poda. Eu sou Júlio Dutra, ele disse, como se isso devesse explicar tudo. E de certa forma, explicava. O nome era lendário. A Dutra Indústrias era um gigante global, envolvido em tudo, desde tecnologia até energia sustentável. Júlio Dutra era o herdeiro brilhante e enigmático que assumira o império e multiplicara seu valor, tudo enquanto permanecia obsessivamente reservado. Ele era um fantasma no mundo das finanças, um mito, e estava parado na sua floricultura. Ele deu um passo mais perto, seus olhos cinzentos examinando seu rosto, depois descendo, hesitando por uma fração de segundo na sua seção média, que o avental não conseguia esconder totalmente. Sua expressão era ilegível. Eu a procurei desde aquela noite, Amélia, ele disse, a voz mais suave agora. Eu deveria ter pedido seu número. Foi presunçoso da minha parte presumir que eu poderia simplesmente encontrá-la. Por quê? A palavra foi um sopro. Por que você estava me procurando? O olhar dele encontrou o dela, e todo o poder, todo o status lendário, pareceu derreter, deixando apenas o homem de quem ela se lembrava daquela noite. Porque eu não parei de pensar em você, e porque senti que lhe devia mais do que um adeus silencioso pela manhã. Ele fez uma pausa, e seus olhos piscaram novamente, um vislumbre de entendimento surgindo no seu rosto. E agora, tenho a sensação de que há outra razão. O ar ficou denso com palavras não ditas. Era isso. O momento da verdade. Seu segredo, tão cuidadosamente guardado, estava prestes a ser exposto diante de um homem que era praticamente um estranho. Um homem que poderia esmagar sua vida com um único telefonema ou desaparecer de volta na sua estratosfera de riqueza, deixando-a completamente sozinha. Respirando fundo, ela pousou as tesouras. Júlio, ela começou, a voz tremendo ligeiramente. Há algo que você precisa saber. Ele simplesmente assentiu, seu olhar inabalável, e esperou. Eu estou grávida, ela sussurrou. As palavras pairaram no ar, frágeis e aterrorizantes. É seu. Por um longo momento, houve apenas o som da chuva batendo contra os vidros da janela. Júlio não se moveu, não falou.
O coração de Amélia martelava contra as costelas, preparando-se para a negação, para a raiva, para a fria rejeição que ela esperava pela metade. Tampa. Ele fechou a distância entre eles em 2 longas passadas. Ele não a tocou, mas ficou tão perto que ela podia sentir o calor irradiando dele. Seus olhos tempestuosos não eram mais ilegíveis. Estavam cheios de uma complexa tempestade de emoções. Choque, admiração e algo mais que ela não ousava nomear. "Você está bem?" ele perguntou, a voz rouca de emoção. Foi a última pergunta que ela esperava. "Não. Você tem certeza? Ou quanto você quer? Mas você está bem?" Lágrimas picaram seus olhos. Ela assentiu, incapaz de falar. Um sorriso lento e maravilhoso tocou seus lábios. "Certo", ele disse, como se para si mesmo. "Um bebê." Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela, e o sorriso se alargou. "Nosso bebê." Ele estendeu a mão, hesitando pouco antes de tocar o braço dela. "Você não está sozinha nisso, Amélia. Quero ser claro sobre isso. Você não está sozinha." Nesse instante, seu telefone vibrou no balcão. Uma mensagem de texto do seu advogado. A firma de Marcos acaba de enviar uma notificação de intenção de invocar uma cláusula de desenvolvimento municipal. É uma tática muito agressiva. Precisamos conversar. O estresse voltou correndo, uma onda fria de pavor. Júlio notou a mudança na sua expressão instantaneamente. "O que é?" "É meu ex-marido", ela disse, a voz tensa. "Ele está tentando comprar este prédio. Ele está tentando me forçar a sair." O maxilar de Júlio se apertou. O calor protetor nos seus olhos endureceu-se em algo glacial. "Qual é o nome dele?" "Marcos Valdez." Um vislumbre de reconhecimento cruzou o rosto de Júlio, seguido por uma expressão de profundo desgosto. "Valdez em Associados, desenvolvedor de pequeno porte com um ego grande. Já ouvi falar dele." Ele puxou o telefone, os dedos movendo-se com precisão rápida pela tela. "Considere isso resolvido." "Resolvido? O que você quer dizer?" Ele olhou do telefone para ela, e toda a força do poder Dutra estava agora direcionada não para ela, mas para ela. "Eu quero dizer", Júlio disse, a voz uma promessa baixa e perigosa, "que o Sr. Valdez está prestes a ter um dia muito, muito ruim." Júlio Dutra não fazia ameaças vazias. Menos de 24 horas depois de ele proferir as palavras, "Considere isso resolvido", Amélia recebeu um telefonema frenético do seu advogado. "Eu não sei o que você fez, Amélia", disse seu advogado, Davi Costa, a voz uma mistura de admiração e confusão. Mas a Valdez e Associados retirou completamente a oferta. Não só isso, eles enviaram uma carta formal de desculpas por qualquer estresse indevido que sua investigação possa ter causado. Amélia encostou-se no balcão da sua loja, um buquê de peônias semi-arranjadas na mão. "O quê? Como?" "Eu não tenho ideia, mas espere, fica mais louco. Há uma hora, fui contatado pela equipe jurídica da Prata Imóveis. Eles são uma holding, uma grande. Eles me informaram que, a partir das 8 da manhã de hoje, eles são os novos proprietários de todo o bloco comercial, incluindo seu prédio. Eles também enviaram um novo contrato de aluguel para você assinar." O coração de Amélia afundou. "Oh, Deus! Então, estou sendo apenas forçada a sair por outra pessoa?" Não, essa é a questão", Davi exclamou. "O novo contrato é de 10 anos e seu aluguel está sendo diminuído em 30%. Os termos são inquebráveis a seu favor. Eles também incluíram uma cláusula para uma renovação totalmente financiada da loja, a seu critério." "Amélia, quem é você?" Amélia olhou pela vitrine da loja, onde um sedã escuro e elegante acabara de parar no meio-fio. "Eu acho que estou prestes a descobrir."
Júlio saiu do carro, parecendo tão impecável como sempre. Ele entrou na loja, o sino tilintando suavemente. Ele ofereceu-lhe um pequeno sorriso contido. "Prata Imóveis?" Ela perguntou, a voz quase um sussurro. "Uma das minhas menores holdings imobiliárias", ele confirmou, caminhando para inspecionar uma orquídea branca. "Achei que seria mais simples ser o dono do prédio. Agora você não precisa se preocupar com proprietários, pelo menos não com os hostis." A escala do seu poder era impressionante. Para Marcos, comprar o bloco era um jogo de poder estratégico e difícil. Para Júlio, era uma transação de terça-feira de manhã. Ele construíra uma fortaleza ao redor dela com alguns toques no teclado, protegendo-a e ao seu filho por nascer de uma ameaça que ele acabara de descobrir. Era avassalador, aterrorizante e de uma forma que ela tinha medo de admitir, incrivelmente reconfortante. "Júlio, isso é demais", ela disse, a cabeça girando. "A única coisa que é demais é o seu ex-marido acreditar que pode assediá-la sem consequências", ele afirmou calmamente. Ele finalmente se virou da orquídea para encará-la, seus olhos cinzentos sérios. "Amélia, eu preciso que você entenda uma coisa. Este bebê, nosso bebê, muda tudo. Você e esta criança são agora a minha prioridade. Sua segurança, sua paz de espírito, essa é a minha responsabilidade. Se você e eu nos tornaremos algo mais, essa é uma conversa separada que podemos ter no nosso próprio ritmo. Mas meu compromisso com esta criança é absoluto, e esse compromisso se estende a você." Nas semanas seguintes, Júlio começou a se tecer cuidadosamente na vida dela. Não foi um romance turbulento, foi algo mais silencioso, mais deliberado. Ele aparecia na loja na hora de fechar com jantares de restaurantes sobre os quais ela só tinha lido. Eles comiam, sentados em bancos, entre o aroma de rosas e lírios, conversando por horas. Ele nunca pressionou, nunca exigiu. Ele ouviu. Ele aprendeu sobre seu sonho de abrir a loja, sobre os anos com Marcos, sobre a alegria tranquila que ela encontrava em criar algo bonito com as mãos. Em troca, ele lentamente abriu seu mundo para ela. Ele a levou para uma ala particular do Museu de Arte da cidade, que ele abrira apenas para eles. Ele a guiou pelas galerias, seu conhecimento de arte tão profundo e impressionante quanto sua perspicácia nos negócios. Ele a apresentou à sua chefe pessoal, uma calorosa mulher italiana chamada Sofia, que começou a estocar discretamente a geladeira de Amélia com refeições saudáveis e deliciosas para ajudar na gravidez. Mas o mundo de Júlio vinha com seu próprio conjunto de desafios, o maior dos quais era sua família, especificamente sua mãe. Leonor Dutra era a matriarca da dinastia, uma mulher de vontade formidável e elegância gélida. Ela havia guiado sozinha a família e a empresa por um período tumultuado após a morte do marido, antes que Júlio tivesse idade suficiente para assumir as rédeas. Sua aprovação era a única moeda no mundo que Júlio não podia simplesmente adquirir. Ele levou Amélia à mansão da família Dutra para jantar num domingo, uma propriedade de pedra que mais parecia um palácio europeu do que uma casa. Leonor cumprimentou Amélia não com um aperto de mão, mas com uma avaliação clínica da cabeça aos pés. Ela foi educada, suas palavras perfeitamente elaboradas, mas seus olhos eram como lascas de gelo. "Então", Leonor disse durante um jantar, servido por funcionários silenciosos de luvas brancas. "Você é a florista." Ela disse a palavra como se fosse um hobby pitoresco, ligeiramente embaraçoso, como colecionar gatos de porcelana. "Sim, eu tenho uma loja no centro", Amélia respondeu, mantendo a voz uniforme. "Júlio me diz que você foi casada anteriormente." Leonor continuou, limpando os lábios com um guardanapo de linho. "Divorciada, eu acredito."
Correto. A família Dutra valoriza a discrição, estabilidade. Um histórico limpo é fundamental. Ela disse, seu olhar agudo e apontado. Era um aviso claro. Amélia era uma estranha, uma complicação com um passado. A acusação não dita pairava no ar. Ela era uma caçadora de fortunas, uma plebeia que de alguma forma havia encurralado seu filho bilionário. Júlio, que estava em silêncio, colocou a mão sobre a de Amélia na mesa. Mãe, ele disse, a voz baixa, mas firme, um trovão silencioso que comandava a sala. Amélia é a mãe do seu neto. Ela fará parte desta família. Ela será tratada com o respeito que merece. Isso está entendido? Os lábios de Leonor se apertaram numa linha dura. Ela deu um aceno seco, quase imperceptível. O resto do jantar foi envolto em um silêncio tenso e sufocante. Ao deixarem a propriedade naquela noite, Amélia sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar outonal. Ela fora protegida de Marcos, mas acabara de entrar num tipo diferente de campo de batalha. Um com regras não ditas e jogadores muito mais perigosos. Júlio podia comprar prédios e silenciar valentões, mas não podia comprar a aceitação de sua mãe. E Amélia sabia com uma certeza de afundamento que Leonor Dutra não era uma mulher que desistia de uma luta facilmente. Marcos Valdez não estava acostumado a perder. Seu mundo foi construído sobre uma série de vitórias calculadas, aquisições agressivas e o esmagamento estratégico de concorrentes menores. A reversão abrupta e humilhante na aquisição do bloco comercial foi mais do que um negócio fracassado. Foi uma afronta pessoal. Um dia, ele era o predador se aproximando para a matança. No dia seguinte, ele foi esmagado por uma mão invisível e onipotente. Os advogados da sua firma estavam confusos. A holding Prata Imóveis era um fantasma. Era impecavelmente legal, massivamente financiada, mas sua propriedade estava enterrada sob camadas de véus corporativos internacionais. Todas as suas investigações atingiram um beco sem saída. Mas o que realmente o roía era o pedido de desculpas que ele fora fortemente aconselhado a enviar. Parecia curvar-se a um rei que ele não podia ver. Sua obsessão infeccionou. Isso não era mais sobre um lote de terra. Era sobre Amélia. Como ela, sua ex-mulher quieta e comum, poderia ter acesso a esse tipo de poder? O pensamento era enlouquecedor. Ele começou a vigiá-la. Não apenas ele, mas ele pagou um prêmio a um detetive particular sórdido que ele usara antes, um homem chamado Rui Ferreira. Eu quero saber tudo, Marcos instruiu Ferreira no seu escritório, estéril de paredes de vidro. Quem ela está vendo, para onde ela está indo, com quem ela está conversando. Eu quero saber quem está puxando os cordões. Ferreira, um homem que parecia cheirar perpetuamente a café velho e cigarros, assentiu ansiosamente. Pode deixar, Sr. Valdez. Vai custar caro. Apenas descubra, Marcos estalou, jogando um envelope grosso pela sua mesa. Os primeiros relatórios de Ferreira foram mundanos. Amélia na sua loja, Amélia no supermercado, Amélia caminhando no parque do Ibirapuera. Mas então as fotos começaram a incluir uma figura recorrente. Um homem alto e bem vestido que estava sempre com ela. Um homem que dirigia um carro que custava mais do que o condomínio de Marcos. Ele está limpo, chefe, Ferreira relatou por telefone uma semana depois. Sem cartões de crédito no nome dele, o carro está registrado em uma corporação, não em uma pessoa. Esse cara é um fantasma profissional. Um fantasma não compra um quarteirão inteiro por capricho. Marcos rosnou. Vá mais fundo. Eu quero um nome. A descoberta veio alguns dias depois. Ferreira conseguiu uma foto de longa distância do relógio do homem, enquanto ele ajudava Amélia a entrar no carro. Era um Patek Philippe Grandmaster Caymmi, um relógio raro de milhões de reais.
Havia apenas um punhado no mundo. Ferreira cruzou os proprietários com homens que se encaixavam na descrição física. A lista era muito, muito curta. E no topo dela estava um nome que fez o sangue de Marcos congelar. Júlio Dutra. Era impossível. Júlio Dutra não existia no mundo real. Ele era uma lenda, um nome sussurrado em salas de reuniões, um fantasma que movia mercados com mãos invisíveis. Ele nunca dava entrevistas, raramente era fotografado. No entanto, lá estava ele nas fotos granuladas de Ferreira, segurando a porta para Amélia. Sua Amélia. O ciúme, quente e ácido, queimou no estômago de Marcos. Era uma emoção muito mais potente do que a simples ganância que o impulsionara antes. A ideia de que Amélia, a simples e comum Amélia, tinha conquistado um homem como Júlio Dutra, era um insulto pessoal da mais alta ordem. Invalidava toda a história deles, reestruturando-o não como o homem de sucesso que havia superado sua esposa, mas como o tolo que havia descartado um bilhete de loteria premiado. Ele encarou as fotos, sua mente acelerada, e então ele viu. Em uma das fotos mais novas, Amélia estava de perfil, entregando um buquê a um cliente. Seu casaco estava aberto, e o suave inchaço da sua barriga não era mais sutil. Era a curva suave e inconfundível da gravidez. A voz de Ferreira crepitou pelo viva-voz. Sim, eu ia mencionar isso. Ela está definitivamente grávida. 4, talvez 5 meses, eu diria. A linha do tempo encaixou-se na mente de Marcos com a força de um tiro. O divórcio foi há 1 ano. A gravidez era recente. E Júlio Dutra havia aparecido recentemente. Tudo se conectava. O comentário sobre ela estar gorda que ele lançara ecoou na sua cabeça. Um monumento à sua própria ignorância espetacular. Ela não estava gorda. Ela estava grávida do herdeiro de um bilionário. Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto de Marcos. O choque e o ciúme iniciais começaram a recuar, substituídos por uma onda fria e emocionante de cálculo. Isso não era uma perda. Isso era uma oportunidade incrível, única na vida. Amélia e seu protetor bilionário pensaram que tinham vencido. Pensaram que o tinham empurrado para fora do quadro. Mas eles o subestimaram. Ele não era mais apenas um valentão que queria a lojinha dela. Ele era um homem que guardava um segredo que poderia causar um escândalo de proporções épicas para o bilionário mais reservado do mundo. Um Dutra concebido fora do casamento com uma florista divorciada. Os tabloides pagariam uma fortuna por isso. Mas Júlio Dutra, um homem que comprava quarteirões inteiros para resolver problemas, certamente pagaria mais, muito mais. Ferreira, Marcos disse, a voz perigosamente calma. Eu tenho uma nova missão para você. Eu quero que você encontre qualquer evidência que possa me ligar a Amélia na época da concepção. Extratos bancários mostrando que eu paguei o jantar dela, uma testemunha que nos viu conversando. Qualquer coisa. Não precisa ser verdade. Só precisa ser plausível. Você quer fingir que o filho é seu? Ferreira perguntou, um toque de admiração oleosa na voz. Eu quero introduzir o elemento da dúvida. Marcos o corrigiu. Dutra é um homem que valoriza a privacidade acima de tudo. Uma disputa de paternidade pública seria o pior pesadelo dele. E eu? Ele se recostou na sua cadeira de couro, saboreando o pensamento. Estou prestes a me tornar o pior pesadelo dele. A chantagem começou sutilmente. Não foi um confronto direto, mas uma série de ataques psicológicos calculados. Primeiro, um pacote chegou na pétala e talo. Dentro, aninhado entre papel de seda, havia um único chocalho de bebê de prata e um cartão sem assinatura. Apenas 2 palavras digitadas. Família feliz. A mensagem era clara.
Eu sei. O sangue de Amélia gelou. Ela sabia com certeza nauseante de quem era. Ela ligou imediatamente para Júlio, a voz trêmula. Ele estava lá em 15 minutos. Sua equipe de segurança varrendo a loja em busca de bugs antes mesmo de ele entrar. Ele segurou o chocalho na mão, sua expressão endurecendo em granito. Ele exagerou, Júlio disse, a voz num rosnido baixo. Este não é o movimento de um homem inteligente. É o movimento de um homem desesperado. Mas a desesperança tornava Marcos mais perigoso. Alguns dias depois, uma colunista de fofocas de um grande jornal da cidade, uma mulher conhecida por seus ataques cruéis, postou uma história críptica online. Falava de um titã da indústria recluso e seu novo romance secreto com uma humilde proprietária de loja com um passado complicado. Não citava nomes, mas não precisava. Os detalhes eram específicos o suficiente para serem reconhecíveis por qualquer pessoa no círculo deles. O artigo terminava com uma pergunta tentadora. Que outros segredos esta flor em botão está escondendo? O golpe final veio diretamente. Marcos ligou para o celular pessoal de Amélia, um número que ele não deveria ter. Olá, Amélia, ele disse, a voz escorrendo um falso tom amigável. Vejo que você está nas manchetes, ou quase nas manchetes. Pensei que deveríamos conversar, pelos velhos tempos. O que você quer, Marcos? Ela perguntou, a voz flat. Júlio estava ao lado dela, ouvindo no viva voz. O que eu quero é uma conversa. Você, eu e seu novo benfeitor, ele disse, a polidez desaparecendo. Digamos, uma taxa de achado por manter minha boca fechada sobre seu pequeno segredo. Não vamos esquecer que fomos casados por 10 anos. Não seria difícil convencer as pessoas de que tivemos um momento de fraqueza nostálgica, um adeus final. Testes de paternidade podem ser coisas complicadas. E escândalos são muito públicos. A ameaça era vil e explícita. Ele iria alegar que o bebê era dele, arrastando todos eles para uma briga pública, manchando o nome Dutra e lançando dúvidas sobre o caráter de Amélia, a menos que fosse pago. Vou pedir para o pessoal do Júlio agendar uma reunião, Amélia disse friamente, e desligou. Ela se virou para Júlio, os olhos arregalados de medo. Ele fará isso, Júlio. Ele é desavergonhado. Ele vai mentir. Ele vai inventar histórias. Júlio a puxou para um abraço reconfortante. Deixe-o, ele disse, a voz um âncora constante na sua tempestade de pânico. Ele pensa que está chantageando um bilionário apaixonado. Ele não entende. Ele declarou guerra a um império. Enquanto a equipe de Júlio se preparava para o confronto, outro drama se desenrolava nos bastidores. Leonor Dutra tinha visto a coluna de fofocas. Para ela, era a confirmação dos seus piores medos. Ela convocou Amélia à mansão Dutra sem Júlio. Amélia entrou na biblioteca grande e intimidante para encontrar Leonor parada perto da lareira, uma cópia impressa do artigo no console de mármore. Eu avisei meu filho que você seria um problema. Leonor começou, a voz desprovida de qualquer calor. Eu disse a ele que seu passado a seguiria, e aqui está, essa bagunça sórdida com seu ex-marido. Isso não é culpa minha, Amélia disse, seu próprio medo dando lugar a uma faísca de raiva. Isso é obra dele. É sempre culpa da mulher, Leonor retrucou friamente. Você entra nas nossas vidas trazendo sua bagagem e seus escândalos. Agora este homem está ameaçando reivindicar um filho Dutra. Uma reivindicação que, por mais falsa que seja, manchará o nome da nossa família por anos. Você pensou nisso? Eu estou pensando na segurança do meu filho, Amélia rebateu, a voz subindo. E eu estou pensando no legado que essa criança deve herdar. Um legado que você está pondo em risco, Leonor disse, dando um passo mais perto. Eu falei com nossos advogados. Há uma maneira de resolver isso. Um acordo.
Você será provida generosamente. Um fundo fiduciário para a criança. Uma casa para você em outro país. Você não sentirá falta de nada. Mas você irá desaparecer. Você renunciará a todos os direitos. E a criança será criada aqui como um Dutra, livre da mancha do seu passado. Amélia olhou para ela, horrorizada. Era uma transação comercial. Leonor queria comprar seu filho. A crueldade era de tirar o fôlego. Ela viu agora de onde Júlio tirava sua implacabilidade, mas na mãe dele era destemperada pela compaixão. Não, Amélia disse, a palavra um voto quieto e inquebrável. Absolutamente não. Você não vai levar meu bebê. Você está sendo sentimental e tola, Leonor zombou. Eu estou oferecendo uma vida de facilidades. Você está me oferecendo uma prisão, Amélia a corrigiu. Meu filho não é uma mercadoria e eu não estou à venda. Ela se virou e saiu da biblioteca, deixando Leonor parada em silêncio atordoado. Ela havia lutado contra a ganância do seu ex-marido e agora o controle tirânico da sua potencial sogra. Ela se sentiu completamente sozinha, presa entre duas forças monstruosamente poderosas, com apenas a vida não nascida dentro dela para lutar. Enquanto isso, na penthouse de Marcos, sua noiva Tatiana estava cada vez mais nervosa. Ela admirava a ambição de Marcos, sua determinação, mas sua obsessão por Amélia estava se transformando em algo feio. Ela tinha ouvido partes dos seus telefonemas, a maneira zombeteira como ele falava do seu dia de pagamento e da bagunça que ele ia criar. Naquela noite, ela viu um e-mail que ele deixara aberto no seu laptop. Era do seu P.I. Ferreira e continha uma declaração de testemunha fabricada de um barman alegando ter visto Marcos e Amélia deixando um bar juntos 2 meses após o divórcio. A mentira era tão flagrante, tão maliciosa, que embrulhou seu estômago. Isso não era negócio. Isso era maldade. O homem com quem ela pensava que ia se casar era um monstro disposto a destruir vidas por dinheiro. Ela olhou para seu reflexo na tela escura do laptop, para o rosto perfeito e as joias caras que Marcos lhe comprara. E pela primeira vez, ela se sentiu barata. Uma decisão começou a se formar na sua mente. Uma decisão arriscada e aterrorizante de fazer a coisa certa. A reunião foi marcada para um local neutro, uma suíte privada no topo do Grand Orion Hotel, na Avenida Paulista, em São Paulo. Marcos chegou primeiro, irradiando confiança presunçosa. Ele se sentia invencível, segurando todas as cartas. Ele visualizou a transferência bancária, a desculpa humilhante de Amélia, o olhar de derrota no rosto do grande Júlio Dutra. Quando Júlio e Amélia entraram, eles não pareciam assustados. Pareciam calmos, compostos e absolutamente resolutos. Era a primeira vez que Marcos via Júlio pessoalmente. A presença do homem era como uma queda na pressão atmosférica. Ele estava quieto, mas seu silêncio tinha mais peso do que as ameaças mais altas de Marcos. Vamos dispensar as formalidades. Marcos começou, recostando-se na cadeira. Você sabe o que eu quero. 10 milhões de reais transferidos para uma conta offshore. Em troca, eu esqueço toda a minha conexão persistente com Amélia. Eu desapareço e você pode criar sua família em paz. Júlio nem olhou para ele. Ele estava olhando para um tablet que colocara na mesa. 10 milhões é um número significativo, Júlio disse, a voz enganosamente suave. Antes de discutirmos isso, gostaria de apresentar uma contraproposta. Ele virou o tablet para Marcos. A tela mostrava uma série de documentos. Extratos financeiros, registros bancários. Estas são as finanças da sua firma, Valdez em Associados. Júlio continuou, a voz ficando fria. Especificamente, estes registros detalham o financiamento para o projeto residencial Ribeirão. Você disse aos seus investidores que custou 80 milhões.
Na realidade, custou 65. A diferença de 15 milhões foi canalizada através de uma série de corporações de fachada, terminando numa conta privada nas Ilhas Cayman. Uma conta com o nome de M. Valdez. Isso não é apenas antiético, Marcos. É fraude criminosa. O rosto de Marcos empalideceu. O sangue drenou do seu rosto, deixando uma palidez cinzenta doentia. Onde? Onde você conseguiu isso? Meus recursos são consideravelmente maiores do que os seus, Júlio disse flat. Eu também tenho declarações juramentadas de 2 dos seus ex-sócios júnior que você roubou suas ações. Eles ficaram mais do que felizes em cooperar em troca de imunidade. O promotor público está muito interessado nisso. Ele deslizou o dedo na tela. Um novo conjunto de documentos apareceu. Este é o seu histórico de impostos pessoais dos últimos 5 anos. Ou melhor, o histórico que você não relatou. A renda não declarada da sua contabilidade criativa totaliza pouco mais de 4 milhões de reais. A Receita Federal, como você pode imaginar, está ainda mais interessada do que o promotor. Marcos estava sem palavras. Ele estava respirando pesadamente, sua fachada confiante desmoronando em pó. Então, esta é minha contraproposta, Júlio disse, a voz caindo para um quase sussurro, cada palavra um caco de gelo. Você vai se afastar de nós. Você vai liquidar seus ativos, pagar seus investidores e acertar sua conta de impostos. Então você vai sair desta cidade e nunca mais entrar em contato com Amélia ou minha família novamente. Você fará isso e, em troca, esta informação. Ele tocou no tablet. Permanece privada. Por enquanto. Se eu ouvir seu nome novamente, se você sequer atravessar a rua na linha de visão de Amélia, eu vou queimar todo o seu mundo até o chão. Está claro? Marcos encarou, sua mente lutando para processar a totalidade da sua ruína. Ele entrara esperando um dia de pagamento. Ele estava saindo um homem quebrado, mas Júlio não tinha terminado. Há mais uma coisa, ele disse. O telefone de Amélia, que estava sobre a mesa, acendeu. Ela apertou o play. Uma voz encheu a sala. A voz de Tatiana, clara e firme. Era uma gravação. Ele mesmo disse. Ele disse, não precisa ser verdade, só precisa ser plausível. Ele contratou um PI para forjar evidências. Ele nunca esteve com a Amélia. Ele sabe que o bebê não é dele. Ele estava apenas tentando extorquí-los. Ele chamou isso de plano de aposentadoria. A gravação terminou. O silêncio na sala era absoluto. Marcos olhou do tablet para o telefone, completamente derrotado. Ele fora superado a cada curva, traído pela sua noiva, exposto pelo seu inimigo. Ele não tinha mais nada. Nesse momento, a porta da suíte se abriu. Uma mulher estava ali, sua expressão ilegível. Era Tatiana. Ela caminhou até a mesa e colocou um anel de noivado, um diamante berrante de 5 quilates, na frente de Marcos. Eu enviei o resto das suas coisas para o seu escritório, ela disse, a voz desprovida de emoção. Meu advogado entrará em contato sobre o apartamento. Eu não sou uma pessoa boa, Marcos, mas eu não sou você. Ela olhou para Amélia, um vislumbre de remorso genuíno nos seus olhos. Sinto muito, ela sussurrou antes de se virar e sair da vida dele para sempre. Marcos encarou o anel, depois Júlio e Amélia. O ódio nos seus olhos era impotente. O olhar de um animal enjaulado. Ele havia perdido completamente e irrevogavelmente. Ele se levantou lentamente, seu terno caro parecendo amassado e barato. Sem mais uma palavra, ele se virou e cambaleou para fora da sala, um homem caminhando em direção ao seu próprio exílio auto-infligido. Amélia soltou o ar. Ela não percebeu que estava prendendo, seu corpo tremendo com a liberação da tensão. Júlio envolveu um braço protetor ao redor dela, segurando-a firme. Eles tinham vencido.
Eles haviam enfrentado o monstro e o tinham vencido, não com dinheiro, mas com a verdade. Enquanto desciam no elevador em silêncio, Amélia sentiu uma mudança profunda. Ela não era mais apenas a mulher que Júlio estava protegendo. Eles haviam enfrentado isso juntos. Eles eram uma equipe. Ela olhou para ele, para o homem que manejava seu imenso poder com tamanha precisão cirúrgica, não por ganância ou ego, mas para defendê-la, para defender o futuro deles. E naquele momento, ela soube que os sentimentos que ela estava com tanto medo de reconhecer eram reais. Ela estava se apaixonando por ele. O rescaldo do confronto no Grand Orion Hotel não foi uma explosão ruidosa, mas um colapso tranquilo e implosivo. Para Marcos Valdez, o mundo que ele havia construído tão cuidadosamente a partir da arrogância e do engano dissolveu-se da noite para o dia. Não houve manchetes dramáticas, nem julgamentos públicos. A influência de Júlio Dutra era sutil demais para exibições tão cruas. Em vez disso, Marcos foi simplesmente apagado. Sua foto desapareceu das páginas da sociedade. O nome da sua firma foi cinzelado do seu próprio prédio, e seus investidores foram discreta e totalmente reembolsados por um fundo anônimo, garantindo seu silêncio. Marcos foi forçado a uma liquidação rápida e humilhante dos seus ativos pessoais. A Penthouse, o Aston Martin, os ternos de grife, tudo vendido para cobrir as vastas dívidas que a Receita e seus parceiros defraudados agora exigiam que ele pagasse. A última coisa que alguém viu dele foi uma foto tirada por um paparazzo freelancer. Uma imagem granulada de um homem magro e derrotado embarcando num ônibus na rodoviária do Tietê, carregando uma única mala gasta. Ele não era mais um jogador. Ele era um fantasma. Um conto de advertência sussurrado entre a elite da cidade. Um homem que declarara guerra a um império e fora aniquilado pela sua silenciosa gravidade esmagadora. Com a sombra de Marcos finalmente levantada, uma paz profunda e bem-vinda se instalou na vida de Amélia. Os meses finais da sua gravidez se desenrolaram num ritmo calmo que ela não sabia que ansiava. O nó constante de ansiedade no seu estômago, um companheiro por mais de um ano, finalmente afrouxou seu aperto, substituído pelos suaves flutuações e chutes do seu bebê em crescimento. Sua floricultura, pétala e talo, tornou-se mais do que um santuário. Tornou-se um símbolo da sua nova vida, sendo construída em colaboração com Júlio. A renovação que ele financiara foi uma dança delicada entre seus recursos ilimitados e sua visão específica e sincera. Ela não queria uma boutique fria e moderna. Ela queria calor, luz e personalidade. Assim, os arquitetos de Júlio trabalharam ao lado dela, buscando madeira de demolição para os balcões e instalando janelas personalizadas, estilo conservatório, que banhavam o espaço em luz natural. O próprio Júlio costumava aparecer no final do dia, seu terno de alfaiataria em forte contraste com a serragem e os vapores de tinta, e ele ouvia atentamente enquanto ela explicava suas ideias, oferecendo sugestões atenciosas. Numa tarde, ela o encontrou de joelhos, ajudando os empreiteiros a colocar azulejos de terracota antigos pelos quais ela se apaixonara. Ver este titã da indústria, um homem que podia mover mercados globais, meticulosamente colocando azulejos na sua pequena loja, encheu-a de um amor tão profundo que quase a assustou. O relacionamento deles floresceu nestes momentos tranquilos e compartilhados. A crise havia forjado um laço de confiança e proteção, mas foi a paz que permitiu que o amor crescesse. Eles passavam as noites montando um berço no quarto que haviam pintado de um suave verde sálvia. Eles argumentavam de forma divertida sobre nomes, espalhando livros pelo chão da biblioteca da penthouse dele. Ela preferia nomes clássicos e gentis.
Ele era atraído por nomes fortes e históricos. Eles finalmente se decidiram por Alexandre, um nome que sentiam ser uma mistura perfeita de ambos. Significa defensor do povo, ele lhe disse uma noite, a mão descansando na sua barriga inchada, um olhar de profundo espanto no rosto. É perfeito. Ele será forte, mas será bom, como a mãe dele. A peça final formidável da sua nova vida que precisava se encaixar era Leonor Dutra. Após o tenso confronto na biblioteca, um silêncio frio se instalara. Amélia sabia que Júlio estava tendo conversas difíceis com sua mãe, mas ele a protegia dos detalhes. Então, numa terça-feira, uma semana antes da data prevista do parto, o Rolls Royce de Leonor parou em frente à loja recém-reformada. Amélia a viu através da nova porta de vidro, observando enquanto Leonor ficava na calçada por um longo momento, parecendo se recompor antes de entrar. O sino tocou um som suave e melódico. Leonor estava vestida impecavelmente, mas seu habitual ar de comando gélido havia sumido, substituído por uma incerteza visível. Ela caminhou pela loja, seus dedos enluvados tocando levemente a borda de um vaso de cerâmica, seu olhar absorvendo as explosões vibrantes de cor. É notável, ela disse, a voz mais suave do que Amélia jamais a ouvira. Você tem um verdadeiro dom, Amélia. Você cria vida e beleza por onde passa. Obrigada, Leonor, Amélia respondeu, a mão indo instintivamente para a barriga. Leonor finalmente encontrou seu olhar, e a vulnerabilidade nos olhos da mulher mais velha era surpreendente. Júlio me explicou tudo em detalhes, a profundidade da depravação do seu ex-marido e a transação que tentei forçar sobre você. Um leve rubor envergonhado tocou suas bochechas. Na minha vida, aprendi a ver ameaças em todos os lugares. Eu tive que ser implacável para proteger esta família, para proteger o que meu marido construiu. Eu a vi, e seu passado, como uma ameaça. Eu falhei em ver sua força. Ela deu um passo mais perto, seus olhos brilhando. Ele também me disse como você recusou minha oferta sem um momento de hesitação. Você escolheu seu filho em vez de uma vida de facilidades inimagináveis. Eu não sei se eu teria sido tão forte há tanto tempo. Eu estava errada. Ela disse as palavras claras e deliberadas. Meus métodos foram cruéis e meu julgamento foi obscurecido pelo medo. Estou pedindo seu perdão. Eu quero ser avó do seu filho. Por favor, permita-me isso. A confissão foi crua e genuína. Foi mais do que uma trégua. Foi uma oferenda de paz, um apelo por conexão. Amélia sentiu a última parede ao redor do seu coração se dissolver. Não há nada a perdoar, Leonor, ela disse, e ficou surpresa ao descobrir que era sincero. Nós duas só queremos protegê-lo. 10 dias depois, numa manhã nevada ao amanhecer de fevereiro, Amélia deu à luz um menino saudável e lindo. Júlio esteve ao lado dela em cada momento, sua mão uma âncora constante e firme na dela. Ele limpou sua testa, sussurrou palavras de encorajamento, e quando o filho deles finalmente veio ao mundo com um choro alto e saudável, as lágrimas de alegria de Júlio espelharam as dela. Eles o chamaram de Alexandre Rosa Dutra, o nome do meio uma homenagem à vida que ela construíra para si mesma entre as flores. Ele tinha o sorriso quente e voltado para cima dela, e os inconfundíveis olhos cinzentos tempestuosos de Júlio. No silêncio do quarto de hospital privado, o mundo exterior parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Júlio sentou-se numa cadeira ao lado da cama dela, segurando Alexandre, que estava firmemente enrolado num cobertor macio. Ele olhou para o rostinho minúsculo e perfeito com uma expressão de amor
tão feroz e terno que trouxe uma nova onda de lágrimas aos olhos de Amélia. Eu nunca soube, Júlio sussurrou, olhando para ela, a voz embargada de emoção. Eu nunca soube que poderia sentir algo assim. Naquela tarde, Leonor chegou. Ela veio sozinha, sem pretensão ou ostentação. Ela não carregava um presente extravagante, mas um pequeno cobertor tricotado à mão de cachemira azul mais suave. Ela se aproximou do berço com uma reverência silenciosa. Ao olhar para o neto, a formidável matriarca, a titã da sociedade, simplesmente desapareceu. Seus traços cuidadosamente compostos derreteram-se na adoração simples e desprotegida de uma avó. Ela estendeu um dedo hesitante e a mãozinha minúscula de Alexandre envolveu-o instintivamente. Um sorriso suave e genuíno iluminou o rosto de Leonor, apagando anos de preocupação e dureza. Ela olhou para Amélia e seus olhos se encontraram sobre o bebê dormindo. Naquele olhar compartilhado, uma nova família nasceu de verdade. Meses depois, numa tarde quente de verão, Amélia estava sentada num banco de pedra nos vastos jardins da mansão Dutra, agora em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O ar estava doce com o perfume de rosas em flor, uma nova variedade que Leonor havia encomendado e nomeado a Rosa Amélia em sua homenagem. Júlio estava deitado na grama ao lado dela, e num cobertor grosso entre eles, Alexandre, de 6 meses, gorgolejava alegremente, estendendo a mão para o dedo esticado do pai. Esta era a sua vida agora. Não era um conto de fadas, porque era real. Estava cheio de momentos tranquilos e cotidianos de amor, que pareciam mais mágicos do que qualquer final de livro de histórias. Tudo começou com uma palavra cruel de um homem amargo e quebrado. Marcos tentara envergonhá-la, defini-la por uma falha que ele inventou. Mas sua crueldade fora um catalisador, uma pressão escura que revelara a força dura como diamante dentro dela. Ele não sabia que ela já estava nutrindo um novo começo, um futuro que não foi construído no seu mundo superficial de status, mas nas fundações inabaláveis de amor, resiliência e o poder duradouro e feroz de uma mãe. Ela não era mais a ex-mulher de Marcos Valdez. Ela era Amélia Roseira, a mulher que cultivou um jardim a partir das cinzas do seu passado e encontrou um amor que nunca soube que merecia. E assim, a jornada de Amélia chega ao fim. Começou com um momento de humilhação pública, um golpe cruel de um ex-marido que a via como nada mais do que um reflexo dos seus próprios valores superficiais. Mas ele não podia ver o que realmente importava: sua força interior, sua resiliência e o incrível segredo que ela carregava. Sua história é um lembrete poderoso de que nosso valor nunca é definido pelas palavras amargas daqueles que querem nos ver cair. É definido por como nos levantamos. Amélia não apenas se levantou, ela voou, construindo uma fortaleza de amor e integridade ao redor da sua nova família, provando que o verdadeiro poder não é sobre dinheiro ou influência, mas sobre proteger o que você ama e a verdade da sua própria vida. Se você se emocionou com a história de força e perseverança de Amélia, por favor, tire um momento para curtir este vídeo para mostrar seu apoio. O que você achou da reviravolta de Tatiana? Foi uma redenção real ou apenas um ato final de autopreservação? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar de um lembrete da sua própria força interior. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo drama da vida real. Obrigado por assistir.